Hebreus 12, a partir do versículo 1, vai aparecer na tela aqui para você, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Para que vocês não se cansem nem se desanimem. Podemos cansar, podemos desanimar na caminhada. Porque nem sempre as coisas saem como projetamos, como queremos, como desejamos. A corrida, às vezes, encontra um terreno íngreme, um terreno difícil, e esses momentos vão nos cansar. Hoje à tarde eu fiquei pensando no que falar para vocês, e, claro, o pregador, ele pensa na sua própria vida, ele pensa a partir da sua própria experiência. Ele não é um ET, não é um anjo, é um ser humano. E eu fiquei pensando nesse último culto de 2021, o último culto da vitória. Eu, claro, faço um balanço, e convido você também a fazer esse balanço comigo. Um ano difícil, foi um ano... eu postei um vídeo, acho que na liderança, de um garotinho no brinquedo lá, que toda hora uma pancada. E eu falei, esse foi o retrato do ano de muita gente. Eu fiquei pensando em tudo aquilo que eu vivi com Deus e tudo aquilo que eu deixei de viver por alguma falha, de como foi essa caminhada no ano de 2021. E hoje é um dia da gente fazer esse balanço, antes de projetarmos o ano de 2022. Algumas pessoas aqui viveram bênçãos. Algumas pessoas aqui desfrutaram do favor de Deus, outras viveram da misericórdia. Algumas pessoas experimentaram aqui grandes colheitas, outras comeram o maná, o alimento diário. Alguém aqui pode ter olhado para esse ano e dizer, poxa, esse foi um ano legal. Apesar das dificuldades, apesar das lutas, foi um ano ótimo. Gente que passou de ano e passou com um notão, Gente que subiu de nível. Gente que colheu muito mais do que esperava colher. Recebeu muito mais do que esperava, do que projetou receber no ano de 2021. Eu espero que eu esteja falando de você. Eu espero que seja você essa pessoa. Mas eu sei que tem gente aqui que também participou dos cultos da vitória, que também fez campanha, que é filho, que é filha, mas a cantiga foi outra. 2021, essa pessoa não contou um testemunho. Pastor, eu fiz campanha, mas nunca meu nome, esse ano, foi citado ali na frente. Porque eu não alcancei a vitória. Eu não subi de nível. Eu não passei de ano, não tive notão, não. Esse foi um ano que o céu foi de bronze para mim. Uma linguagem cristã, O céu estava fechado. Eu me sinto estagnado. Eu chego ao final do ano e eu me sinto marcando passo. Parece que as bênçãos de Deus, de alguma maneira, caíram sobre o irmão da direita, o irmão da esquerda, mas não caiu sobre a minha casa. Então, eu quero dividir essa mensagem em duas partes.
Primeiro, vamos analisar onde podemos ter falhado. Por que deixamos de viver as bênçãos de Deus? Por que não recebemos aquilo que buscamos de Deus? Vamos pensar nisso. Porque não adianta a gente projetar o ano de 2022 sem a gente analisar de forma sincera o que erramos, o que deu errado. Nós não vamos mudar a nossa colheita se não mudarmos a nossa semeadura. Nós não vamos ter um ano de 2022 diferente se não olharmos para o que está errado em 2021 e mudarmos. Tem gente que acha que a dor, ela não serve para nada, mas a dor não é algo totalmente ruim, não. Talvez a tristeza, a dor que você está sentindo, é algo bom. Você já ouviu alguém assim que disse assim: rapaz, eu tinha um conhecido, uma conhecida que estava bem, não estava sentindo nada. Estava bem, saúde. De repente foi no médico, metástase. Um câncer espalhado pelo corpo. Não sentiu dor nenhuma. A febre, a dor, diz que algo tem que ser mudado. A dor é um alerta de que eu preciso mudar algo. De que algo tem que ser corrigido. Então, se você está aqui, você está, pastor, meu coração está triste porque isso não aconteceu. Eu não recebi essa colheita. Você pode pegar isso e dizer assim: eu vou casar com essa tristeza. Eu vou aceitar essa dor. Você pode dizer: não, tem algo errado aqui. Eu tenho um Deus que quer me abençoar. Eu tenho um Deus que tem abençoado gente. Eu não estou feliz com isso. Isso não está legal. Isso está me entristecendo, está me doendo. Então, eu vou tratar isso. Eu vou mudar isso. Então, vamos primeiro ver esse diagnóstico do que tem que ser mudado. E na segunda parte da mensagem, nós vamos entrar nas estratégias para 2022. Né? Vamos projetar, à luz da palavra, um ano de vitória, um ano de romper de Deus, como já temos profetizado. O escritor de Hebreus diz nesse texto que nós lemos, que nós devemos deixar todo pecado e todo embaraço que nos envolve. E diz que devemos, com perseverança, correr a corrida que nos está proposta. Em outras palavras, ele está dizendo assim: deixa para trás o que está impedindo você de avançar. Se livre daquilo que está empacando, atravancando, limitando a tua caminhada. Livre-se do que está atrapalhando você. E depois, quando você se livrar disso, corra em direção aos seus alvos, em direção aos seus propósitos. Então vamos analisar essas duas ordens: abandonar os embaraços de 2021 e projetar um ano vitorioso para 2022. Quem está comigo aqui? Amém. Glória a Deus. Quem quer viver de verdade um ano de romper de Deus, no ano de 2022, diga eu. Amém. O ano de 2022 vai ser um ano de romper mesmo, para vidas, para a nossa igreja. Eu quero isso para a minha vida. Não quero que seja um título que eu leia na tela da igreja, em algum cartaz da igreja. Eu quero ser algo que eu viva, algo que eu experimente em nome de Jesus, e quero que seja assim na sua vida também. 7 coisas que podem ter impedido a bênção de Deus na nossa vida. Eu não estou dizendo que as 7 vão se aplicar a uma pessoa, não, né? Ah, pastor, todas as 7 se aplicam à vida de alguém? Talvez isso seja muito difícil, mas é provável que um desses pontos seja a causa de você não ter vivido a bênção de Deus nesse ano. Amém? Como essa turma que ficou reprovada, que não passou de nível, tem que corrigir algo, então isso serve para você colocar no seu checklist: é isso que eu preciso mudar, é isso aqui que eu preciso arrumar na minha vida. Primeiro, número 1, o pecado. O pecado é algo que impede a bênção de Deus na nossa vida. Isaías 59, 2 diz que são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e Deus. Deus sempre ama o pecador. Deus sempre ama a pessoa, o ser humano. Mas
O ser humano, ele pode se afastar da bênção de Deus. O pecado fez com que Adão se escondesse, fugisse de Deus. Então, o pecado nos afasta de um Deus que quer nos abençoar. Sabe? Às vezes alguém diz assim, pastor, Deus está pesando a mão sobre alguém. Deus está pesando a mão. Irmão, se Deus pesar a mão sobre alguém, eu acho que Ele mata essa pessoa e mata a cidade em que essa pessoa mora. Na verdade, o que acontece? Pecado é errar o alvo. Isso é pecado. Diga pecado, errar o alvo. A bênção está em Deus. Na sua mão direita está o engrandecer, está o abençoar. O que é pecado? Pecado é você, em vez de caminhar em direção a Deus, em vez de você se aproximar de Deus, é você traçar um caminho diferente. É você colocar alvos diferentes. É você buscar um atalho. Sabe, Deus traçou um caminho de bênção para você, mas você quer um prazer rápido, você quer uma bênção rápida, você quer um retorno rápido, uma colheita de algo que você não semeou. Então, quando você traça um caminho diferente daquele que Deus traçou para você, isso é pecado. E o atalho é perigoso. Você se machuca, você se fere, né? Porque você sai da bênção. O pecado é sair da direção. Jeremias 2:3, o Senhor diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm água. É isso que uma vida de pecado faz. É você abandonar Deus e você deixar a fonte de águas vivas e você cavar cisternas rotas de águas que não podem saciar sua sede, que não podem abençoar você. Diga assim, o pecado impede a bênção. A segunda coisa que pode impedir a bênção é o orgulho. O orgulho. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, parte B, uma passagem muito conhecida, diz assim: Deus resiste aos soberbos. Deus resiste, Deus apresenta resistência, Deus não convive, não aceita, mas o mesmo texto diz, Deus dá graça aos humildes, Deus abençoa os humildes. Essa mesma passagem, a mesma palavra é repetida em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Jesus, em Lucas, capítulo 18, versículos 10 ao 14, Jesus fala de 2 homens que vão ao templo orar. Eles vão com o mesmo propósito, eles vão diante de Deus. O primeiro, ele diz assim, Deus, olha, eu não sou como os demais pecadores. Eu dou o dízimo, eu jejuo, eu tenho uma vida religiosa, eu tenho um comportamento padrão. Eu não sou como aquele publicano ali. Aí o outro era o publicano. O publicano, ele nem levanta a cabeça. O publicano diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Ser propício para comigo. Ser propício para comigo. Ele está numa atitude humilde. E Jesus conclui ensinando que aquele primeiro, apesar de ter feito tudo certo, ele sai do templo sem receber nada de Deus. Sem ser justificado. Da maneira que ele entrou no templo, ele saiu. Mas o segundo não. O segundo recebeu algo de Deus. O segundo foi justificado. Por quê, pastor? Porque o espírito orgulhoso do primeiro, mesmo fazendo tudo certo, afasta Deus dessa pessoa. O orgulho nos afasta de Deus. O rei Nabucodonosor, um cara que Deus usou para conquistar, para engrandecer a vida dele, diz que ele foi tomado por um orgulho muito grande, quando olhou aquilo que tinha conquistado e se transformou num animal irracional. A Bíblia diz que Herodes, por causa do seu orgulho, foi comido de bicho, morreu comido de bicho. O orgulho é algo que lembra Deus Satanás. Quem é crente aqui, pentecostal? Amém? Então, para a gente ser curado já, não ter nenhum problema, vamos tomar um remédio contra isso, contra o mal que Herodes morreu. Diz assim, glória a Deus. Amém. Herodes morreu porque não quis dar glória a Deus. Então dá logo um glória a Deus, porque fala, desse mal não morro. Glória a Deus, não tem problema. Diga assim, o orgulho nos afasta da bênção de Deus. Terceiro motivo, a falta de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim, sem fé
É impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Ali está que eu gosto do que se torna galardoador. Sem fé não é difícil agradar a Deus, não. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível. Uma vida de fé é uma vida que acredita, uma vida que vive e uma vida que declara a palavra. Se a pessoa não acredita na palavra, se a pessoa não vive a palavra, se ela não profetiza a palavra, então ela não tem fé. E sem fé é impossível, ela não vai agradar a Deus, ela não vai receber nada de Deus. Porque a única linguagem que Deus entende é a linguagem da fé. Número 4, a inconstância. Tiago capítulo 1, versículos 6 ao 8 diz assim: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Ou seja, a onda, ela vai na areia e ela volta. A pessoa que duvida é essa pessoa que tem essa atitude de crer e não crer. De um dia se aproximar e no outro dia se afastar. Num dia ele busca Deus, no outro dia ele busca o pecado. Num dia ele está fervoroso, no outro dia ele está frio. Ou seja, inconstância. Aí Tiago diz assim: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ele não vai receber. Não vai receber porque ele não conclui a campanha. Ele não termina a campanha. Crente sazonal. Crente de temporada. Quando está crente, ele é crente mesmo. Ele é crente pra caramba. Ele é mais crente que todo mundo. Corrige os outros, exorta os outros, chama atenção, porque é o período que ele está crente. Mas daqui a pouco, algumas semanas depois, ele que já não vai mais para o monte, ele já não está mais com aquela mesma fé, ele perdeu aquela alegria, ele some da igreja, sabe? Então, um crente inconstante é um crente que, diz Tiago, não receberá nada de Deus. Diga assim: a inconstância nos afasta da bênção de Deus. Por isso que a campanha. Por que 7 semanas, pastor? É para exercitar você na constância. Para você ser constante diante de Deus. Número 5, o apego excessivo ao dinheiro. Esse aqui é outro motivo. A Bíblia chama isso de avareza. Avareza. Ajuda aqui, por favor. Você. Ajuda aqui, meu filho. Avareza. As riquezas, biblicamente, são uma bênção. Tem gente que acha que o dinheiro é condenado pela Bíblia. Não, não é não, meu irmão. A Bíblia não condena o dinheiro, a Bíblia não condena a riqueza. Se fosse assim, Deus não abençoaria Abraão, Deus não abençoaria Jó, Deus não abençoaria os seus filhos. A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu servo. O que a Bíblia condena é o amor ao dinheiro. É quando o dinheiro rouba o lugar de Deus na vida de alguém. Quando em vez da pessoa ter dinheiro, o dinheiro tem aquela pessoa. É isso que torna pecado. Poucas coisas provocam tantas mudanças na vida de alguém como o dinheiro. O dinheiro tem a capacidade de mudar a cabeça da pessoa. De colocar a pessoa em dúvida. Um jovem chega para Jesus, aquele jovem tem fé. Ele faz o bem, ele quer servir Jesus, ele quer ser salvo, mas quando Jesus toca no dinheiro, ele sai triste. Porque ele não poderia abrir mão daquilo. Eclesiastes 5:10 diz assim: quem ama o dinheiro, não se fartará de dinheiro. Quem ama o dinheiro, não se fartará de dinheiro. Nem o que ama a riqueza, se fartará do ganho. É um amor não correspondido. É um amor insaciável. Em outra passagem, a Bíblia diz assim: o saco do interesse nunca se enche. Sabe? Aquela pessoa que tem mais, e ela quer mais, e ela acha que precisa de mais, e ela se mata, e perde a própria saúde, perde a própria família, passa por cima de amigos. Tudo por quê, pastor? Por causa do dinheiro. Quer mais.
Eu vi uma reportagem, deve ter alguns anos. O cara era responsável lá no Ceará pela raspadinha do Estado. A raspadinha. Quem fazia a divulgação, a propaganda, quem contratava os atores e botava a propaganda na TV, era um irmão dele. A imprensa, né? A gráfica era de outro irmão. Irmão, me diga uma coisa, não era superfaturado? Claro que era. A gráfica é do meu irmão. Era um papo assim, irmão, de mais de 100 milhões por mês. Mais de 100 milhões por mês. Ele tinha que pegar o lucro disso e tinha uma parte que era dele. Tipo 10%. Tá? Era dele. Ele ganhava muito mais desses contratos. Eu fiquei vendo isso. Ele só tinha que repassar o lucro, o excedente, para instituições de caridade. Para instituições de caridade. Anos. Ele deixou de repassar isso. Deixou de repassar. O Ministério Público caiu em cima, investigou, prendeu todo mundo, prendeu a quadrilha. Eu fiquei pensando, gente, que ganância, cara. O cara estava com o esquema pronto. Esquema. Mas não basta. É pouco. É pouco. Quer mais? Quer isso? Se transpassa com muitas dores. Olha o que diz 1 Timóteo 6,10. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Veja as consequências do amor ao dinheiro, do amor à riqueza. Perda da fé e dores. Ambição excessiva, diga assim, ambição excessiva por riqueza nos afasta da bênção de Deus. Número 6, a murmuração. Murmuração é outra coisa. Isso é um problema sério. Quando falamos de murmuração, nós lembramos do povo. Eu sempre lembro do povo de Israel. O povo que Deus livra do Egito. O povo que vivia como escravo. Que vivia, sabe, na terra do Egito, distante, como escravo, sendo humilhado. Deus livra esse povo com mão forte. Leva ele para o deserto. Sustenta ele com maná. Guia ele com uma nuvem. Mas este povo não para de reclamar. Deus tinha se manifestado ele, irmão, com toda a forma visível de poder, de milagres, em diversas ocasiões. Mas em vez de louvar a Deus pelo que receberam, eles estão reclamando pelo que não têm. Lá no Egito tinha cebola, no deserto não tem cebola. Que raio de cebola, irmão, que coisa. A murmuração é o anti-louvor. O murmurador é aquele que, em vez de exaltar Deus, ele exalta o problema. Em vez de ele falar para Deus o seu problema, mas louvando a Deus, crendo que Deus está recebendo, não. Ele exalta o problema. Ele fica falando do problema, glorificando a própria dificuldade, mais do que a Deus. Que Deus nos cure deste grande mal, amém? A murmuração é a quinta coisa que nos impede de receber, a sexta coisa que nos impede, a quinta, né? Sexta, que nos impede de receber a bênção de Deus. Sétimo e último lugar, a superficialidade nas coisas de Deus. A superficialidade. Em Mateus 15, 8, 9, o Senhor fala sobre isso. Ele diz assim, citando Isaías, o profeta Isaías, ele diz, este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Superficialidade é o não aprofundamento nas coisas de Deus. A gente ouviu essa semana aqui do rio, né? Do rio que corre do trono. E há um rio, irmão. A obra de Deus é um rio. Flui um rio da presença de Deus. Flui um rio. O que é o superficial? O superficial é aquela pessoa que está diante do rio, mas ele não mergulha. Sabe? Ele pega um copinho assim todo domingo e joga na cabeça e tá bom. Entendeu? Ele vive de copinho em copinho. Quando tem um rio, tem uma mensagem que eu prego da fogueira, né? É aquela pessoa que ele vê a fogueira, tá ali, a fogueira está queimando. Aí daqui a pouco a fogueira vai se apagando por falta de lenha, de material, porque quem tem que entrar na fogueira somos nós. Se eu não entrar na fogueira da obra, irmão, ela se apaga, sou eu. É eu que tenho que entrar. O altar está ali, está queimando. É eu que tenho que entrar no altar. Queimar. Mas eu não quero me queimar. Eu não quero me entregar. Eu não quero entrar na fogueira. Então eu fico aqui.
Eu fico perto do altar, mas eu não entro. Sabe o que acontece? Eu não fico frio, mas também não fico quente. O que é que eu fico? Fico morno. Morno é isso. É a superficialidade. É a pessoa que não aquece de verdade, mas que não se afasta ali da fogueira. É a mornidão. O Senhor diz lá em Apocalipse: quem me dera você fosse frio ou quente, porque o Senhor tem ódio, enoja, né? Odeia a mornidão. Ninguém morno, ninguém superficial com as coisas de Deus vai receber bênçãos dos céus. Esses 7 pontos servem para uma análise da nossa própria vida, para a gente pensar: o que eu preciso mudar para 2022? Que áreas que eu preciso corrigir para esse ano? Aquele ponto ali, eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar isso. Eu preciso alterar algo. Claro, se eu quiser romper em 2022. Agora vamos projetar 2022. E a gente conclui. A gente viu aqui os possíveis pontos, as possíveis áreas que podem estar sendo travada na sua vida por causa desses pontos aqui, disso aqui que a gente falou, né? Eu preciso pensar como crente: por que eu não estou usufruindo das bênçãos de Deus? Por que eu não estou desfrutando daquilo que Deus tem para mim? Então vamos ver o que fazer para dar certo. Primeiro, quem quer viver aqui um romper de Deus em 2022? Primeira coisa, abandone o pecado. Abandone o pecado. Se o pecado nos afasta de Deus, abandone o pecado. A minha esposa estava falando: mas não é tudo pecado? É tudo pecado. Mas tem pecado que é pecado de estimação. Você sabe qual é o pecado de estimação. E Paulo diz isso. Quando Jesus diz: vai e não peques mais, Paulo explica isso. Paulo diz assim: o que roubava, não roube mais. O que mentia, não minta mais. O que adulterava, não adultere mais. O que é viciado em pornografia, abandone a pornografia. O que trai a esposa, pare de trair a esposa. O que dá trambique, pare de dar trambique. Abandone isso. Abandone a prática do pecado, a convivência diária com o pecado. O pecado deliberado e de estimação, que você convive com ele. Você quer romper no ano de 2022? Abandone o pecado. Transando com a namorada, dando calote, mentindo. Você é crente? Abandone isso. Abandone isso. Abandone o pecado. Segundo, quem quer viver um romper de Deus aqui? Amém? Segunda coisa, afaste o orgulho do seu coração para bem longe de você. Para bem longe de você. A humildade é uma qualidade que atrai a Deus. E a qualidade que mais atrai a Deus é a humildade. Humildade não é alcançada por meio da oração. Não adianta você orar, dizer: Senhor, eu quero ser humilde, porque a pessoa humilde, ela não sabe que é humilde. Então ela não pode orar por humildade. A humildade é algo que tem a ver com se envolver com o próximo. Em se envolver com coisas que não digam respeito aos seus interesses. A você mesmo, ajudar alguém, pensar no outro. Olha o que o Senhor diz. O Senhor diz em Isaías, ele diz assim: diz o Senhor, o alto e excelso, que habita na eternidade. Ele diz: habito no alto e sublime monte, também no contrito e humilde de espírito. Deus, ele diz: eu habito em 2 lugares. Eu habito num lugar alto, eu habito no lugar santo, eu habito também com aquele humilde de espírito. O Senhor resiste ao soberbo, mas Ele se aproxima do humilde de maneira a habitar com essa pessoa. Marcos 7 conta a história daquela mulher estrangeira, Ciro-fenícia. Eu acho esse texto fantástico. Ela vai buscar Jesus, buscar algo em favor da sua filha. Jesus assim: não, eu não vou, eu não vim para você, eu vim para os perdidos da casa de Israel. Não é lícito pegar o alimento, o pão, tirar dos seus filhos e dar para os cachorros. Olha como Jesus trata essa mulher, irmãos. Eu fico imaginando como nós reagiríamos. Mas aquela mulher diz assim: mas Senhor, até os cachorros comem das migalhas, dos pedacinhos dos pães que caem
da mesa do seu Senhor. A atitude daquela mulher mudou completamente a mentalidade de Jesus. Por causa desta palavra, o demônio saiu da vida da família dela. Por causa dessa palavra, ela recebeu a bênção de Deus. A humildade é a chave para o milagre que muda alguma disposição de Deus a seu respeito. Muda alguma disposição. Quando Deus vê em você um coração humilde, sabe? A bênção de Deus alcança você. Então, pastor, o que eu tenho que fazer? Afaste o orgulho do seu coração. Terceiro, quem quer viver um romper de Deus, diga eu. Tenha atitudes de fé. Fé não é uma mentalização positiva. Eu penso nisso, Não, fé é atitudes que condizem com a palavra. Isso é fé. Hebreus 4,14 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Firmemente a nossa confissão, a fé que você confessa, a fé que você professa. Esse professar é muito mais do que apenas declarar, é viver. É a fé que você demonstra. É a fé que eu demonstro. Isso agrada a Deus. É andar de acordo com a palavra. É viver de acordo com a palavra. Se eu quero ser abençoado, se eu quero viver um ano de romper de Deus, eu devo fazer da Bíblia a minha regra de fé. Viver de acordo com ela, professar, levar ela para o meu coração, levar ela para a minha vida, levar ela para o meu dia a dia. Isso é viver com fé. Não é ter uma mentalização, não. Quinto lugar, quem quer viver um romper de Deus aqui, diga amém. Seja um crente liberal. Veja, é uma resposta a cada um daqueles pontos que impede a bênção de Deus. Isaías 32:8 foi falado aqui, diz assim: o liberal projeta coisas liberais e pela liberalidade está em pé. O liberal se mantém de pé, ele é abençoado por causa da sua liberalidade. Provérbios 3:9, 10 diz assim: honre o Senhor com todos os seus bens, com a primeira parte de todos os seus ganhos. Versículo 10 diz: e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Você vai ser abençoado por causa da sua liberalidade. Pastor, o que eu tenho que fazer para romper na área financeira em 2022? Seja liberal. Quando você é liberal com a obra de Deus, você se associa com Deus. Você faz de Deus, sabe, o seu parceiro, o seu sócio. Você investe em algo que Deus quer que cresça, que é a igreja dele. Você crê que... Quantos creem que Deus ama a igreja e Deus quer que a igreja cresça? Amém? Então, quando você investe no reino de Deus, quando você se torna um investidor de reino de Deus, você está investindo num projeto de Deus. Então, Deus que quer que a igreja cresça, e Deus que é dono do ouro e da prata, Deus terá que fazer alguma coisa. Ele terá que fazer alguma coisa. Não apenas porque Ele honra a palavra, porque Ele quer que a igreja cresça. Ele terá que prosperar aquele que investe na igreja. É por isso que Paulo diz: Deus dá semente ao que semeia. Ele não dá semente ao que não semeia. Ele dá semente ao que semeia. Porque Deus é um Deus de propósito. Então, tudo que Ele faz com propósito. Senhor, me abençoa. Para quê? Senhor, me enche do Teu Espírito Santo. Para quê? Qual o propósito que você quer ser cheio do Espírito Santo? Por que você quer receber algo de Deus? Senhor, porque eu amo a Tua obra. Porque eu estou investindo na Tua obra. Quando você é liberal para a obra, é isso que você está dizendo. Senhor, eu invisto no Teu reino. Eu amo o Teu reino. E você investe naquilo que Deus ama. Então Deus também vai investir nos teus projetos. Deus também passará a ter compromisso com você. Quer romper na área financeira? Seja liberal. Quem quer romper no ano de 2022, diga eu. Vença o espírito da murmuração. Isso aqui é muito sério. Não murmure. Não murmure, não reclame. Adore. Creia. Sabe que o que você está vivendo, o que você está passando, é Deus te ensinando algo, é Deus te conduzindo.
É Deus te preparando para algo grande. Não murmure, não reclame. Que Deus me ajude nessa área aí. Essa é uma área que eu preciso crescer. Porque eu tenho a tendência de falar, ai meu Deus, isso está assim. Eu estou falando de mim. Essa é a área aqui, de todas aqui. De todas, essa é a área que eu mais preciso crescer. Que eu mais preciso crescer. Essa é a área. Que o Senhor me ajude. Eu pulei o 4? Ah, tá ok. Papelzinho, não consigo ler isso daqui não. Ah, é? Eu pulei o 4. Volta ao 4. Quem quer romper aqui no ano de 2022, persevere nas suas campanhas. Persevere. Ou seja, não seja inconstante. 1 Coríntios 15, 58, Paulo diz, portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é bom no Senhor. Diga assim, não basta ser firme, tem que ser constante. Tem que ser firme e constante. Gente que crê, que vive a palavra, mas é constante. Isso é ser uma benção. Isso é ser uma benção. Alguém passa ano, muda as coisas, vem pandemia, vem onda, vai embora, vem outra onda, sabe? Muda situações, circunstâncias à volta da pessoa, mas a pessoa é constante naquilo que ela se propõe, naquilo que ela crê. E Deus abençoa a pessoa que é constante, firme e constante. Voltamos agora ao 6. Vença o espírito de murmuração. Você pode estar vivendo um deserto. Você pode estar vivendo uma situação difícil. O que fazer para não murmurar, pastor? Olhar para algo bom. Porque sempre tem algo bom. Olhar para a nuvem. Sabe, olhar para a coluna de fogo. Agradecer pelo maná. Agradecer porque você pode ver. Agradecer porque você chegou ao final desse ano. Agradecer porque você entrou aqui com as suas próprias pernas. Agradecer porque você pode me ouvir e pode me entender. Tem algo bom. Tem algo bom. Quando você se torna grato, você se abre para receber mais de Deus. Você já deu um presente para uma pessoa? Você já fez algo para uma pessoa? E essa pessoa não expressou gratidão por você? Ela não agradeceu, ela não se mostrou grata? O que é que você faz? Não vou mais fazer isso por essa pessoa. Você dá uma roupa para a pessoa, ela nunca usa. Né? Você faz uma coisa para a pessoa, ela não agradece. Mas quando você faz algo para uma pessoa e ela se mostra grata, né, na medida daquilo que você fez, na medida daquilo que ela recebeu, você fica com o coração aberto para querer abençoar mais aquela pessoa. Deus é a mesma coisa. Deus é um ser que reage. Seja grato, seja grato. O murmurador, como aquele povo, foi todo engolido pela terra. O murmurador abre o chão sobre os seus pés, mas quem adora, abre o céu sobre as suas cabeças. Recebe bênção de Deus. Seja um adorador, não seja um murmurador. Louve a Deus pela sua excelência, louve a Deus pela sua grandeza, louve a Deus por suas misericórdias, pela sua fidelidade, pela sua verdade, pelo seu amor, sabe? Pelos cuidados que Ele tem com sua vida. Louve a Deus pelo que Ele é. Louve a Deus, porque você está vivo, você é um sobrevivente. E, em último lugar, quem quer romper aqui no ano de 2022, diga amém. Saia da superficialidade, mergulhe nas coisas de Deus. Fique de pé, por favor. Essa é uma mensagem prática, muito prática, muito prática. Eu não quero tocar o seu coração nessa mensagem. Eu quero que você pense, eu quero que você analise, eu quero que você diga assim, é isso aqui que eu vou fazer, é isso que eu vou mudar. Cuide das coisas de Deus, se envolva com as coisas de Deus, mergulhe. Sabe, não fica aqui de camarote, criticando, aquilo está errado, aquilo pode ser melhor. Vem para o meio, vem para dentro da fogueira, sabe, permita-se queimar. Vão falar de você, vão falar, porque falam da árvore que dá fruto, né? Se joga pedra, é normal, mas mergulhe. Quando você faz a obra de Deus, irmãos, coisas vão acontecer na sua vida. Coisas vão acontecer com você.
Nunca vi. Ah, pastor, eu quero que Deus me abençoe. Eu quero que Deus prospere minha vida. Eu quero que Deus cuide da minha casa. Escute, tudo que você fizer pelo reino de Deus, tudo que você fizer em prol do reino de Deus, haverá uma recompensa, haverá uma paga. Quando você cuida da casa de Deus, Deus cuida da sua casa. Quando você investe nos projetos de Deus, Deus investe nos seus projetos. Quando você prioriza a obra de Deus, Deus também prioriza a tua empresa, Deus também prioriza a tua casa. Você quer casar, moça? Você quer um príncipe de Deus? Escute, eu nunca vi uma moça que se dedica no reino de Deus, que fica para titia. Eu nunca vi. Nunca vi. Se dedique. Você não precisa ficar procurando namorado, não. Você não precisa. Você só precisa se envolver com Deus. Que Deus vai trazer no tempo certo o príncipe para a sua vida. Você quer prosperar, moço? Você quer prosperar, moça? Estude matemática, estude português, estude as matérias específicas da carreira que você quer seguir. Agora escute uma coisa, venha para a EBD, estude a palavra, tenha uma vida com Deus, sabe? Porque você será como árvore plantada junto a ribeiro. Você vai prosperar, no seu tempo você dará frutos, você não secará, e tudo que você fizer, você vai prosperar. Sai dessa vida cristã superficial, sabe, uma vez por semana. Só é crente quando está no culto. Sai daqui, não busca Deus, não lê palavra, não tem uma vida com Deus, não tem uma vida... Irmão, você pensa que Deus não sabe disso aqui? O que eu estou pregando aqui é prático. O que fazer, pastor? Faça isso. Deixa o pecado, busque uma vida de santidade. Seja liberal com a obra de Deus. Invista. Seja constante, persevere. Você quer algo em Deus? Persevere, busque, bata na porta. Você quer algo de Deus? Então saia da superficialidade. Você quer algo de Deus? Seja um adorador. Para de murmurar, para de reclamar. É isso aqui, prático, prático.